Amados irmãos, Shalom de Alcha, a minha palavra hoje é para você que está sendo pressionado por uma liderança do sistema religioso. Alguém está te colocando na parede, está falando que você tem de tomar uma posição definitiva, que você precisa ter uma decisão urgente. E qual decisão e qual caminho estão querendo que você segue? Exatamente todo o controle que eles exercem sobre um povo que chamam de rebanho. Mas a palavra é muito clara ao nos dizer que há um só pastor, Yahshua, há um só pai, Yahweh. Nós, na verdade, cuidamos uns dos outros. Isso é um dom que a palavra escrita, as escrituras chamam de dom de pastores, mas isso é algo diferente de ter um pastor que domina sobre uma pessoa ou sobre um povo, impondo regras, impondo pontos que religiosamente essa pessoa tem de seguir depois desta decisão tomada. Então eu quero, neste momento, ser muito sincero com você. Não há um intercâmbio entre o que eu vou falar e a palavra que já te falaram, que já foi dito para você. Não há como conciliar essas duas posições. Sim, você tem que tomar uma decisão, mas não é a decisão de se filiar, de se prender. A decisão que você tem que tomar é a cada momento entre fazer o bem e fazer o mal, entre abençoar e amaldiçoar, entre revidar com o mal quando as pessoas te maltratam ou abençoá-las, orar por elas, fazer o bem a elas, amontoar brasas sobre a sua cabeça. Como eu disse, o que eu vou te falar é diferente de tudo que já te disseram. Falo da minha fé, da minha experiência própria, porque eu vivi 30 anos ou mais dentro do sistema religioso e por 25 anos eu fui pastor de uma denominação, eu liderei uma denominação, então eu passei pelos caminhos que você está passando agora. É claro que do outro lado da história, eu tanto fui dominado, como também, de certa forma, exerci domínio sobre pessoas. Então, eu saí do sistema religioso e isso é diferente de tudo que estão ensinando aí nas igrejas denominadas evangélicas. Não é o foco desse vídeo agora especificar tudo o que concerne, tudo o que é próprio desse sair do sistema. Mas o que eu posso te dizer é que se existe uma dúvida em seu coração quanto a esta pressão, quanto a este ser pressionado, é porque você está seguindo o Espírito, esse Espírito que lhe foi dado por Yahweh. E porque você segue o Espírito, a esse temor, a essa dúvida em teu coração, quanto tomar essa decisão, passar pelas águas, ser incluso no hall de membros e passar a contribuir e passar a frequentar assiduamente e respeitar todas as regras que lhe forem impostas. A minha visão é tudo muito diferente do que lhe disseram. Então não espere que eu vou falar palavras que vá te fortalecer a tomar essa decisão. Eu vou fazer uma pergunta. Entre fazer o bem e o mal, você tem dúvida? Você pode até não conseguir fazer o bem. Pode até sentir que Satanás naquele momento teve mais força sobre a sua vida. Entre pecar e não pecar, entre abençoar e amaldiçoar. Mas entre fazer o bem e o mal, você tem alguma dúvida o que é melhor e o que deve ser feito? Claro que não. Todos nós sabemos
Todos nós, quando nós seguimos o nosso Espírito, quando nós andamos pela fé, e, mais uma vez eu repito, não há como agradar a Yahweh, não há como satisfazer a vontade do nosso Criador se nós não andarmos com fé. Andar com fé faz toda a diferença. E a prática desse andar com fé é exatamente seguir o Espírito. Nesse caso, não seguir o Espírito de Yahweh, como é pregado nas denominações, mas seguir o Espírito que nos foi dado. Ou seja, nós, na nossa alma, somos tendentes, somos volúveis ao mal e ao bem, como Gálatas 5,16 fala, que há uma guerra entre o bem e o mal. E Romanos 7 também, a partir do verso 14, também fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. E se eu faço o pecado, que habita em mim. E na minha carne não habita bem nenhum. Por isso nós temos que seguir o Espírito. E Romanos 8,1 diz que aqueles que seguem o Espírito, nenhuma condenação há para eles, aqueles que estão em Yahshua Mashiach. Essa é a nossa realidade, a realidade de todos os filhos de Yahweh, cujos nomes estão escritos no livro da vida e que seguem o Espírito. Porque esse Espírito nos foi dado por Yahweh. 2 Coríntios 2 fala sobre isso. Para que pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que gratuitamente Yahweh já nos deu antecipadamente. Você que me ouve agora, às vezes está pensando, não, me pressionaram para ser batizado, para seguir uma denominação A ou B, e eu não me sinto preparado por causa de alguns pecados que às vezes ainda têm domínio sobre a minha vida. Mas, veja bem, para uma denominação, para um sistema religioso, há uma lista muito enorme, há um conceito muito grande a respeito de pecado. Até mesmo se você não dizimar, não contribuir com a igreja deles, eles atribuem isso a um pecado. Mas foque nos 10 mandamentos, porque ali nos 10 mandamentos está o resumo de tudo aquilo que nós temos de fazer para agradar a Yahweh. Nós temos os primeiros mandamentos que dizem respeito a amar a Yahweh em primeiro lugar, e o segundo mandamento também, tão importante quanto o primeiro, que é amar o próximo como a nós mesmos, também está ali contido naqueles 10 mandamentos. Na nossa Bíblia, na Bíblia evangélica, está no livro de Êxodo, capítulo 20. Foque nesses 10 mandamentos. E se você ainda está preso a pecados, significa que você, em algum ponto, ainda serve Satanás e está dividido. E ao não quer você dividido, e quer você seguindo somente a ele, porque isto é a nossa prova terrena, isso faz parte da nossa vitória final, se formos vencedores nesta questão de não ter 2 senhores, de não servir a 2 reis, mas servir somente a Yahweh. Porém, antes de terminar este vídeo, porque não dá para falar tudo sobre agora, isto é uma questão gradativa, isto é uma questão que a gente vai falando passo a passo, porque quando falam para você filiar uma igreja, eles querem dizer, deixe nós, igreja, cuidar de você. Mas o que tem de cuidar uns dos outros são os irmãos, não uma instituição, não as regras impostas por homens, não doutrinas específicas de um grupo religioso. Então, eu também faço essa pergunta para você agora. Deixa eu cuidar de você? Estou distante, mas na verdade, Yahweh é poderoso para me dar uma palavra específica ao seu coração e te aconselhar naquilo que eu não posso fazer por você, que é decisão própria tua. O teu caminhar é o teu caminhar, eu não caminho por você, mas eu posso orientá-lo, te dar um aviso, que a palavra chama de exortação, porque seguindo o Espírito, não na minha capacidade, mas na capacidade que Yahweh me dá, eu posso te orientar. E mais importante do que isso, você mesmo, seguindo o Espírito, saberá se eu estou falando a verdade ou se eu estou apenas sendo oposição a que este pastor te falou a respeito que você tem que seguir a igreja deles. Mais uma vez digo, posso cuidar de você? Um forte abraço. Até o próximo vídeo.